Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com a doutora Maura Corá, nutricionista, clínica, pós-graduada em ortomolecular. Já trabalha há mais de 20 anos com pessoas com Parkinson, tem uma vasta experiência. E gostaria de agradecer, doutora, por estar aqui com a gente hoje, disponibilizando seu tempo, seus conhecimentos, partilhando com a gente. É um prazer enorme, te admiro muito, você sabe disso. E, bom, fica à vontade. Oi, Érica, boa noite, seja bem-vinda também. Vamos aqui, a doutora vai falar um pouquinho sobre a questão da alimentação no Parkinson, e depois a gente abre para as perguntas, tá? Boa noite, Maria Paula Fante, Conce, Magali, Araci, Márcia. É isso aí, pessoal. Fica à vontade, doutora, o espaço é seu. Tá no mute. Tá no mute. Boa noite, né, Dani? Boa noite. Boa noite, Érica. Obrigado pelo convite. A admiração é mútua, porque eu admiro muito o trabalho da Dani, né? Que ela incentiva tantas pessoas e isso faz bem para ela e para todo mundo, e isso não tem preço. Parabéns, viu, Daniele, pelo seu trabalho. Trabalho de uma equipe agora, né? De um monte de gente que está atuando aí para poder ajudar quem precisa. Sim, sim. A alimentação, ela é a base da vida, né? Sem comida, sem alimentos, nós não temos condições de sobrevivência. Então, nós ficamos até um período em jejum e conseguimos sobreviver. Sem água, a gente fica menos tempo, mas a questão alimentar, ela envolve vários aspectos. Então, que ela é importante para a nutrição do corpo, é algo até meio óbvio, né? Que a gente ouve desde a infância. Mas ela está influenciando diretamente na saúde dos indivíduos. Tanto que o Hipócrates, eu gosto sempre de citar isso, o Hipócrates foi o pai da medicina. Ele viveu há 2.500 anos atrás. E já naquela época, o Hipócrates falava que o seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Tem uma outra frase que eu ouvi recentemente que falava assim: coma alimentos como se fossem remédios, para não ter que tomar remédios como se fossem alimentos, que é a mesma coisa. Então, hoje, com muitos estudos, com muitas pesquisas que vão saindo, a questão da descoberta do genoma humano, tudo isso vem cada vez mais dando bases científicas para aquilo que o Hipócrates falou naquela época, e olha que 2.500 anos era tudo por observação, né? E já existia a sabedoria dos médicos gregos, ele era um médico grego. E por conta disso, a gente sabe que a alimentação mais palatável é a alimentação que mais atrai. Então, quando nós somos pequenos, nós somos habituados a desenvolver determinado paladar. Nós sabemos que geneticamente o que a nossa mãe comeu durante a gravidez influencia no nosso paladar. Se ela amamentou no peito quando nós éramos bebês, ou se foi mamadeira, isso também vai alterar a nossa predileção, a nossa preferência por determinados alimentos, porque a mamadeira leva a uma monotonia de paladar. O leite materno, ele recebe toda a influência do que a mãe come. Então, aquele leite vai ter cada dia, cada momento de amamentação é um sabor diferente. Bom, pensando nisso, nós vamos sendo criados com os hábitos familiares e criamos as nossas preferências. Quando as nossas preferências caem em cima dos alimentos industrializados, que são os palatáveis, que são ricos em açúcar, em glicose, em sal, fica mais difícil habituar com os alimentos mais naturais. Hoje, o guia da alimentação brasileira, o guia alimentar para a população brasileira, ele tem uma frase que fala assim: descasque mais, desembale menos. Quando nós pensamos na doença de Parkinson e o quanto ela é uma doença degenerativa, existem várias hipóteses. Por que um indivíduo desenvolve a doença de Parkinson? Várias hipóteses, desde falar de agrotóxicos, desde as questões genéticas menos, mas as ambientais muito presentes. E a alimentação é uma influência ambiental muito forte. Nós sabemos que existe uma interferência, inclusive, do tipo de alimento que eu como na expressão de determinados genes.
Eu vou pegar, por exemplo, uma doença qualquer, vamos supor um diabetes. Ah, ninguém teve diabetes na minha família, eu desenvolvo diabetes. Porque geneticamente eu tenho um estilo de vida sem exercício, um estilo de vida comendo muito alimento industrializado, comendo sem horário, intestino não funciona, eu bebo pouca água, durmo mal. Então, um estilo de vida que favorece um aumento muito grande de substâncias tóxicas no nosso corpo. Um aumento do que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, eles podem favorecer qualquer degeneração. Qualquer degeneração. Estamos falando hoje da doença de Parkinson, mas uma degeneração articular. Então, as articulações começam a ter mais problemas. Problemas, a obesidade, ela vai alterar a resposta da entrada de energia na célula, a questão da memória vai ficar mais prejudicada. Então, vários aspectos dos alimentos vão estar interferindo para o bem ou para o mal. Quando eu opto pelos alimentos menos saudáveis, em algum momento isso vai estar alterando todo aquele equilíbrio das funções orgânicas, causando algum adoecimento. Dificilmente eu não vou ter nada quando eu tenho um estilo de vida com uma alimentação muito mais industrializada. Eu não estou falando que a gente nunca vá comer um alimento industrializado, uma pizza, uma linguiça, mas são alimentos que a gente deveria, desde pequenininho, ser habituado a comer muito de vez em quando. Isso não deveria ser o que prevalece na nossa alimentação. Pelo contrário. E a gente tem que lembrar, hoje, né, estuda-se muito a microbiota intestinal. Então, o nosso corpo, ele tem bactérias na pele, bactérias que são protetoras. E tem bactérias que nos adoecem, patogênicas que a gente fala. Se eu faço um corte, ele vai infeccionar ou não, dependendo da minha flora bacteriana da pele. A boca tem flora bacteriana, o nariz, né, os olhos. E o intestino é a maior população de bactérias que nós temos no nosso organismo. Mas é uma relação boa, é uma relação de troca. Uma relação de troca é uma relação que a gente fala que ela é simbiótica, né? Aquela relação que eu sou um hospedeiro, aquela bactéria se beneficia de estar dentro do meu corpo, mas ela produz vitaminas, ela mantém a integridade do meu intestino, ela diminui os processos alérgicos, e hoje existem pesquisas, inclusive, falando, estudos que mostram que podem ter determinadas bactérias que favorecem o adoecimento por doença de Parkinson, porque o intestino conversa com o nosso cérebro. Então, existe o que nós chamamos de eixo intestino-cérebro. E muitos anos antes de ter sintomas da doença, a pessoa pode estar desenvolvendo. E como eu mantenho uma microbiota saudável? Comendo um alimento industrializado? Um alimento rico em farinha branca, em açúcar, em gordura, em sal? Ou comendo alimentos ricos em fibras? Aonde eu encontro as fibras? Verdura, legume, fruta, feijão, arroz integral, né? Aveia. E desta forma, eu tenho uma identidade de microbiota intestinal, por exemplo, que vai levar a uma proteção maior do meu organismo, que vai ter mais eficiência no meu sistema de defesa, eu vou ter menos adoecimento. Então, são várias questões. E como seguir isso, né? A água também, a importância da ingestão de água, porque o corpo, 70% é água. Só que na hora que nós somos acometidos por uma doença, nós temos, às vezes, que fazer algumas modificações, e nós sabemos que com o desenvolvimento e a progressão, muitas vezes, depende do paciente, você vai fazer uma orientação adequada a cada caso, né? Certo. A senhora falando aqui, eu estou assim, com um peso enorme na consciência, porque as outras 2 palestras que a senhora participou, que foi nos eventos do Vibrar, não foram gravados, né? Agora vai ficar gravado, eu acho que vou ter que assistir todo dia. É impressionante como eu gosto de... Assim, eu falo que meu nome meu nome é doce, meu sobrenome é porcaria. Porque, nossa, eu adoro muita porcaria. E a gente tem que tomar essa consciência, né, de que é importante mudar, nem que seja aos poucos esse hábito.
O problema é que, assim, eu começo, aí depois de um tempo, assim, quando eu vejo, já caí de boca no salgadinho, no chocolate. E acho que o Verdade. parkinsoniano em si tem uma ansiedade muito grande, e aí tende também alguns têm a tendência a comer mais, a procurar doce. Isso eu já vi muita gente falando, né? E tem alguma dica, alguma coisa assim, ou é só ter força de vontade mesmo? Não, assim, você sabe que desde que eu era recém-formada, eu já estou formada há muitas décadas, né? Faz muitas décadas que eu me formei, quase 4 décadas de formada eu tenho. Mas eu nunca gostei de usar essa palavra força de vontade. Ah, eu não tenho força de vontade. Eu não acho que é isso. São tantas questões, tem a questão emocional. Então, nós não comemos racionalmente. Quando você pergunta para uma pessoa, fala alguma coisa boa da sua infância, ela vai relacionar com comida. 90% das nossas memórias afetivas, elas estão relacionadas com comida. Que comida? Pé de alface? Você vai lembrar da salada de alface que a sua mãe fazia quando era criança? Não, né? Não, geralmente é uma bala, um doce, algodão doce, pipoca, né? Como que eu Um agrado alguém? biscoitinho de nata. Eu quero presentear alguém, eu quero demonstrar carinho por alguém. Eu vou levar uma caixa de bombom, eu não vou levar um pé de alface, não é isso? Uma rúcula. Um buquê de brócolis. Um buquê de brócolis. Ou de couve-flor, né? Então, na realidade, a gente tem que respeitar isso das pessoas. Eu tenho que respeitar isso das pessoas. Tudo bem, eu falei do que é o ideal, o mundo ideal, mas o que eu vou fazer numa orientação? O que eu gosto de trabalhar com o paciente? A conscientização. Vamos entender por quê. Por que eu não consigo, por exemplo, não comer determinado alimento? Você está me contando o seu caso, Dani. Eu até tento e depois, pá, já estou ali de novo metendo o pé na jaca, vamos dizer assim. Caindo de boca, né? Caindo de boca. Literalmente. Eu gosto muito de um livro, eu tiro uns exemplos para orientar o paciente, daquele livro O Poder do Hábito. Ele é um livro interessante, e ele tem lá uma pesquisa aonde ele mostra um estudo com macacos, e eles estudaram a resposta neurológica com eletrodos no macaco em relação ao prazer a um determinado alimento. Então, esse macaco, eu vou explicar rapidamente. Esse macaco ficou numa sala que tinha uma tela de computador. Quando aparecia um colorido na tela do computador, esse macaco batia numa alavanca e caía um suco de uva na boca dele. Quando esse suco de uva caía na boca, lá nos eletrodos, parecia uma onda de prazer. E isso foi repetindo. Com o tempo da repetição, quer dizer, com a criação do hábito, pela repetição da ação, eu crio um hábito, aquele macaco, só de olhar a imagem colorida na tela do computador, o suco não tinha caído na boca e aquela onda de prazer já se formava. Isso chama-se antecipação da ansiedade. Bom, aí o estudo continuou e eles pegaram e atrasaram a queda do suco na boca do macaco. Então, ele via a imagem, batia na alavanca e o suco não caía. Vocês acham que o macaco ficava como, Dani? Como que ficava? Estressadíssimo. Estressado, nervoso, bravo. E ficava procurando o suco e não tinha suco. Então, por isso que é difícil. Eu tenho ali um alimento que eu gosto muito, ele gera uma onda de prazer no meu corpo, e se eu não como aquilo, eu não consigo me controlar. Então, num primeiro momento, eu tenho algo... E assim, eu acho bacana entender desses estudos, porque alivia e faz com que cada um de nós entenda a sinalização do corpo. Eu tenho que juntar tudo. Eu tenho que pegar a parte fisiológica, juntar com a parte emocional e tentar entender como que a gente funciona, porque nós somos por emoção, gente. Não tem como dissociar. Não tem como você... não é nem para se culpar. Aí, o que eu acho bacana? Pegar a nutrição, que é encantadora no meu ponto de vista, eu sou apaixonada pela minha profissão, e transformar algo doce, Dani, em algo prazeroso. Por exemplo,
Tem uma receitinha que eu gosto muito de dar para os pacientes, que é você fazer uma coxinha com abóbora cabotiá, farelo de aveia, ovo, frango e temperos, só. Você faz uma coxinha com ela de bolinha mesmo, você não precisa fazer ela abrir, colocar o franguinho ali temperado e fechar. Não, é uma massa que tem o frango no meio, chama-se coxinha funcional. Quem tem air fryer... Tem essa receita? Eu tenho essa receita filmada no Instagram. Eu quero ver. Eu vou te mandar depois. A depois gente disponibiliza para o pessoal. Tá? Vamos, eu vou montar a receitinha escrita e eu posso passar o link do vídeo. Eu atendo pacientes de diversos problemas e essa receita eu fiz com uma pacientezinha minha na casa dela, mas eu vou disponibilizar a receita para não expor a menininha, apesar de que está lá no Instagram. É muito fácil. Se você tem uma air fryer, faz na air fryer. Não tem air fryer, faço no forno. Eu uso sempre, eu aconselho pegar um spray de galheteiro, colocar o azeite ali, espirra na coxinha e assa. Como o frango está cozido, a abóbora cabotiá está cozida, nossa, fica uma delícia. Então, por exemplo, falando de salgado, tem uma torta de frango, também posso disponibilizar essa receita. Você vai colocar uma xícara de farinha de amêndoas, 3 ovos, uma colher de fermento, essa é a massa. Você unta um refratário, coloca um pouco dessa massa que é na mão que você faz, você joga um frango todo temperado, cozido, joga o resto da massa que é bem líquida, polvilha um queijinho ralado, forno, é uma delícia, tem cara de tranqueira, tem gosto de tranqueira no sentido torta, né? Torta é gostoso, mas não foi uma farinha branca. Então, a gente trabalha a favor do organismo. Eu posso fazer um brigadeiro com tâmaras, eu posso comer coco. Se a pessoa não está com disfagia, eu posso comer coco. Com disfagia. Explica para nós o que é disfagia. A disfagia é aquela dificuldade de deglutição. Então, as ondas... Engasga fácil, né? Engasga fácil, né? O coco não é um alimento legal para quem está com esse problema de engasgar quando come. Se a pessoa não tem problema, o coco é uma delícia, ele é super doce. Eu pegar uma banana e congelar essa banana no congelador, lógico. Pegar a banana descascada, cortada em rodelas. Eu tô com uma banana que tá ficando muito madura. Eu vou pegar essa banana, vou cortar, vou fatiar e vou congelar. Aí me deu vontade de comer um doce. Eu vou lá, pego aquelas pedrinhas de gelo de banana, bato no liquidificador. Fica um creme de banana. Mas fica doce, fica uma delícia. Quem quiser pode até juntar uma pasta de amendoim. Se a gente pensar que muitos pacientes com Parkinson acabam perdendo peso, a pasta de amendoim misturada com a banana, ela é macia, ela é fácil para deglutir, porque ela está totalmente batida, né? O amendoim engasgaria, mas a pasta não. Com a banana fica uma boa combinação. Então, tem formas da gente... O chocolate, né? Eu ia perguntar disso, assim, porque a minha paixão é chocolate. E aí eu lembro que na segunda palestra que a senhora deu para a gente lá em Goiânia, eu perguntei de chocolate, que é minha paixão, e aí você falou assim, não, então come, mas que seja meio amargo, acima de 70%. E eu acabei me adaptando, porque eu só gostava de chocolate ao leite. Hoje eu não gosto de chocolate ao leite, eu me adaptei totalmente ao meio amargo. Eu acho uma delícia, eu acho muito bom. Só dá muita espinha, mas a gente passa maquiagem e tudo bem. Mas assim, isso que a Dani está falando é super importante. Por quê? Porque o chocolate ao leite, uma coisa bacana é a gente aprender rótulo de embalagem. Então, quando eu leio rótulo de embalagem, na lista de ingredientes, não vamos olhar só a informação nutricional, que normalmente ela vem em quadrado ou ela está de comprido. Ela vai me falar lá de calorias, quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, de sódio, de fibras, e se tiver muitos outros nutrientes, ela vai falar de todos os outros. Mas a lista de ingredientes, ela tem que ser usada junto com a informação nutricional lá da tabela. Por quê?
ela vem por ordem decrescente, do que mais tem para o que menos tem. Por exemplo, o chocolate ao leite que a Dani falou, ele tem como primeiro ingrediente, qualquer chocolate ao leite, o primeiro ingrediente é, fala para eles, Dani, você lembra? Açúcar. Açúcar. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Então, açúcar é o primeiro ingrediente. O que significa? Que é o que mais tem no chocolate. Quando nós lemos reportagens, o cacau, o chocolate emagrece, chocolate é um alimento antioxidante. Açúcares. Primeiro da lista. Primeiro da lista. Então, nossa senhora, tem muito. Quando a gente pega um chocolate ao leite, quando a gente pega essa lista de ingredientes, você vai ter o cacau muito pouco. E a reportagem que fala chocolate é protetor, chocolate emagrece, chocolate é antioxidante, ele defende o corpo das toxinas, vamos dizer assim, nós estamos falando do chocolate amargo, que tem mais cacau, que o açúcar, dependendo de 70%, 85%, ele é o terceiro ingrediente, ele é o quarto ingrediente, o açúcar. Dependendo da marca, é só traços de cacau. É isso mesmo, traços de cacau. Quer dizer, leva a um comportamento viciante, porque essa questão do açúcar, Dani, tem um filmezinho do Ted Ed, depois eu te passo o link, que eu gosto muito, eu uso bastante. Ele fala assim, how sugar affects the brain, ou seja, como o açúcar afeta a nossa mente. E ele fala desse comportamento viciante que o açúcar ocasiona no sistema nervoso central. Por isso que a gente, quanto mais açúcar come, mais vontade dá de comer. E isso a gente consegue controlar com alimentos mais saudáveis. Então, eu posso comer um doce feito com fruta, eu posso colocar banana no micro-ondas e jogar uma canela por cima, eu posso fazer uma panqueca de aveia. A panqueca de aveia é uma delícia. Vamos lembrar que a aveia melhora a função intestinal, que é um problema muito prevalente, né, na doença de Parkinson. Eu tenho o ovo, que é uma proteína bacana. Lógico que aí, né, deixa eu aproveitar o gancho. Eu vou falar a receita, depois eu dou o gancho da proteína. Tem muita pergunta para fazer. E aí a gente tem a questão do... Então, uma banana amassada, uma colher de aveia ou farelo de aveia, que vai ter mais fibras ainda, um ovo, canela, bateu isso como um omelete, frigideira, fica cheirando a bolo. É uma delícia, nutritivo, saudável, ajuda o intestino. A única questão, aí eu vou pegar o gancho da proteína. Então, nós sabemos que a proteína é um nutriente que compete com a levodopa. Então, a levodopa, que é a droga mais utilizada para o controle dos sintomas da doença, ela tem que ser afastada da ingestão proteica. Se vocês prestarem atenção na bula, que é difícil às vezes ler a bula, ou se o seu profissional, ele tem que orientar o quê? Eu não posso comer alimento, eu tenho que tomar o remédio meia hora antes de uma refeição que vai ter proteína, ou eu tenho que ingerir esse medicamento 1 hora após a ingestão dessa refeição rica em proteína. Ou eu mexo na quantidade de proteína ao longo do dia, que também pode ser uma estratégia, vai depender de cada paciente. Por quê? A proteína, ela vai se quebrar, vai se transformar em aminoácido, e o aminoácido vai ser absorvido no mesmo local da levodopa. Eu brinco muito, eu dou o exemplo da dança da cadeira. Dança da cadeira, quem chega primeiro senta, né? Alguém vai sobrar. Lembra aquela brincadeira da cadeira? Toca a música, parou a música, alguém sobra. Quem chega primeiro vai pegar esse lugar e vai ser absorvido. Quem tem que chegar primeiro, se eu estou tomando uma droga que eu quero mais efetividade, é a levodopa, não é a proteína. A proteína é importante, mas eu tenho que adequar os horários. E detalhe, quem são as proteínas? Então, proteínas são os leites, iogurtes, queijos,
carne, peixe, frango, ovo. Então, os alimentos proteicos, o feijão também, mas principalmente as proteínas animais vão ter mais interferência. Só que eu vou... além disso, a gente não pode esquecer que cada um de nós vai ter um tempo de digestão diferente. Eu vou comer um determinado alimento, a Dani vai comer outro, a Érica outro, nós não vamos digerir na mesma velocidade. A quantidade de enzimas digestivas que eu tenho, ela pode ser diferente da Dani, diferente da Érica, diferente dos outros. E isso interfere também na ação desse medicamento, né? Às vezes vale a pena afastar. Olha, eu tomo as minhas doses de medicamento ao longo do dia e eu jogo a minha proteína para o jantar. Pode ser uma estratégia. Eu não fico deficiente na proteína, eu tenho maior controle dos sintomas, mas é cada caso. Eu não estou fazendo uma prescrição, uma orientação que é para todo mundo seguir aqui, né? Tem que ficar bem claro. Mas cada um tem as suas particularidades, tem as suas necessidades, né? E aí tem que avaliar, cada um tem uma avaliação individualizada. Mas eu lembro que a senhora falou... Peraí, rapidinho, Érica. Tinha falado sobre isso, né? Eu acabei aderindo a essa ideia e para mim funcionou bacana, funciona bem. Porque teve uma época, eu vi alguns relatos no Facebook, acho que faz uns 4 anos mais ou menos, e eu também estava praticando isso, eu simplesmente cortei proteína. E aí eu tive desnutrição proteica e essas pessoas também tiveram. E foi difícil recuperar. Eu fiquei muito magra, foi uma coisa assim bem difícil. A minha pele, assim, parecia que quebrava, o meu cabelo ficou horrível, ficou tudo muito ruim, sabe? E a proteína é importante, faz parte, né, da cadeia alimentar. A gente precisa ter esse recurso, né, para o nosso corpo. E aí eu achei bem interessante. Sim. Bem interessante essa questão. Muito importante. A gente não pode deixar, e às vezes existem muitas polêmicas, eu faço parte de alguns grupos, às vezes eu fico chateada porque eu vejo as pessoas discutirem, né, nesses grupos, isso me entristece um pouco em algumas questões, e fico lá quietinha porque é um sofrimento, né? A gente tem algumas questões que nós sofremos com os nossos problemas, é óbvio que nós sofremos com as nossas dores, e quanto melhor eu conseguir uma orientação com fundamento técnico, melhor será, né? Porque muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o telefone sem fio, né? Daquilo que vai vindo uma mensagem, ela começou original, né? Quando a gente brinca de telefone sem fio, é muito... A 10ª pessoa já está com a informação completamente oposta. Completamente oposta. Então, vira um telefone sem fio. Às vezes, uma vírgula muda todo o sentido de uma frase, né, gente? Exatamente. Uma vírgula, uma pontuação altera totalmente o sentido de uma frase. E é muito comum a gente ver nos grupos de Parkinson, as pessoas, algumas pessoas indicarem ou relatarem que cortaram totalmente a carne vermelha. E proteína não tem só na carne vermelha, né? Tem vários alimentos. Então, assim, ou corta geral ou corta carne vermelha, isso acaba não fazendo uma diferença, assim, no tratamento, que seja significativo. No tratamento dos sintomas, né? Mas... Porque a carne vermelha, Dani, muito provavelmente é assim, a carne vermelha, ela vem essa polêmica de um estudo que foi feito, aonde foi dito essa questão, que comer carne vermelha poderia influenciar em ter a doença. Só que esse estudo ele não foi bem elaborado. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Neurologia, ela fez uma publicação falando desse estudo. Porque a gente já publicou aqui na página do Vibrar também. Então. Porque sempre tem épocas e épocas, esse estudo vem à tona, e todo mundo começa a fazer a mesma coisa, aí passa. Aí depois vem alguém que acha que acabou de receber o diagnóstico, faz busca, encontra e joga nos grupos. Aí volta todo mundo, a maioria do pessoal. Então, assim, são ciclos, né? E a gente sempre a gente sempre vai sempre tá publicando, renovando essa publicação. Porque, na verdade, não é que o pesquisador é ruim, enfim, não é questão
da ética do pesquisador, e sim do desenho experimental, de como esse protocolo foi desenhado para execução. E aí gera dúvidas. Exatamente. Não teve então, placebo assim, controlado, não foi duplo cego controlado, então ele ficou com muitos pontos de interrogação, não dá para seguir, e às vezes outros estudos muito pequenos, e quando a gente vai ver estudos, a mesma coisa da vitamina B6. Se você for na internet pesquisar vitamina B6, vão ter estudos que vão falar as pessoas que têm quantidade de vitamina B6, B12 e ácido fólico adequada têm menos tendência a ter doença de Parkinson. Alguns estudos acreditam nisso. Por outro lado, quando você tem a doença de Parkinson, tem estudos que falam tomar suplemento que tenha vitamina B6, que também pode ser chamada de piridoxina, é uma outra forma da vitamina B6, não devem tomar vitamina B6 porque ele acelera a degradação da levodopa, então você não vai ter a ação no local que você queria da droga, você vai acelerar esse processo. Os alimentos vão conter vitamina B6, os alimentos em geral, eles vão conter o complexo B, né? Então, ficam os estudos, e sempre que a gente lê uma pesquisa, né, Dani, a Dani é uma estudiosa, e ainda mais do assunto, o que acontece? Sempre no final das pesquisas, que frase vem, né, Dani? Novos estudos são necessários para comprovar os achados do presentes resultados. Então, assim, sempre deixa três pontinhos, né? Tipo, isso. A gente achou isso, mas pode ser que não seja. Isso. Então, na verdade, a gente se embasa quando tem um volume grande de pesquisadores que atuam na mesma área e que publicam resultados ou tendências que demonstrem aquela hipótese, né? Isso, e que tenham um nível de evidência científica, né? Que nós chamamos nível de evidência científica A, quer dizer, a maior parte da ciência, dos grupos científicos, concordam com e encontraram aquilo, conseguiram reproduzir os dados, né? Isso, né? E outros não, só que é difícil isso, e aí fica pipocando essas questões. Mas o ideal, eu acho que o principal é manter uma alimentação o mais próxima do natural possível, que é o velho arroz, feijão, a verdura, o legume, uma fonte proteica, que pode ser o ovo, o frango, a carne. Eu penso assim, a carne à noite, ela é muito ruim. Eu atualmente tenho contraindicado comer carne vermelha à noite. Por quê? Ela demora muito para ser digerida. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema digestório, né, não é digestivo, o nosso sistema digestório, ele muda, ele fica mais lento, a gente tem deficiência, às vezes, de algumas enzimas, nós comemos e sentimos um mal-estar maior, um empachamento, vamos dizer assim. E a carne vermelha, ela favorece muito, por exemplo, o refluxo, porque ela é muito demorada para digerir. E o ideal é que a gente, se for comer carne vermelha, comer na hora do almoço é melhor do que comer na hora da janta, para quem tem problema de digestão. Ela não vai digerir bem, você vai dormir com aquele alimento ainda no estômago, né? Pode não ser uma boa opção, mas aí também tem que prestar atenção. Tem gente que tem estômago de avestruz, vai comer a carne vermelha à noite e vai passar bem, não vai ter refluxo nunca. Acho que cada um tem que saber se conhecer, né, para poder passar isso para o profissional que está acompanhando, para poder delinear uma melhor dieta ou até os horários da medicação e entre outras coisas, para poder não atrapalhar tanto na resposta do medicamento e ter um tratamento adequado. Ô, Érica, você tinha uma pergunta para fazer? Faz aí. E a gente vai começar a ler as perguntas, que já está lotado aqui. Tá ótimo. Era em relação à parte da carne. Hoje em dia, no mercado, aqueles hambúrgueres vegetais, né? Que ele diz que é feito com uma planta. Comeu esse tipo de hambúrguer, tipo, se for no Outback, assim, muito pesado, comida mais pesada, né? Quando você comer aquele hambúrguer industrializado, não é muito bom. Mas se você escolhe um hambúrguer vegano, eu tô me enganando ou realmente eu tô ficando mais natural? Olha, o vegano, o que acontece? Assim, eu já peguei hambúrguer vegano em supermercado, na hora que você vai na embalagem,
Na hora que você olha, o teor de sódio é muito alto. Hoje, por coincidência, eu almocei um hambúrguer vegano que eu tinha comprado num sacolão. Amanhã eu vou até publicar sobre esse hambúrguer. É uma caixinha, só que na lista de ingredientes dele tinha edamame. Edamame é a soja quando ela está verde ainda. Ela ainda não está no ponto da soja que a gente conhece. A soja verde, que ela está na vagem verde ainda, é o edamame, que é bem proteico, bem nutritivo. Tinha edamame, quinoa, abóbora, sal rosa e aquele tempero zatar. Não tinha mais nada na lista de ingredientes. Então, é congelado, é industrializado, mas é natural. Não tinha nem conservante. A conservação dele era o congelamento. E muito saboroso, bem gostoso. Agora, tem hambúrgueres lotados de conservantes, lotado de sódio, ainda que seja de origem vegetal vegano. Então, tudo vai depender dos ingredientes que foram colocados ali. Coincidentemente, hoje eu vi a embalagem desse hambúrguer aí de uma outra marca, que era bem saudável. Fica a mensagem de ler realmente os ingredientes, né? Ler rótulo. O fato engraçado que eu estava olhando aqui quando a gente está falando de chocolate, eu fui ver o chocolate que eu tenho, que é ao leite, né? E o outro chocolate que é 40% do cacau. Aí eu percebi que a do chocolate que era ao leite, a letra é minúscula, quase não dá para ler os ingredientes num fundo escuro. E aquela outra que era de 40%, a letra era um pouquinho maior, deve ser porque tinha mais orgulho de apresentar os ingredientes. Ô, Érica. Oi. Você consegue ir resgatando as perguntas do início para a gente? Consigo, peraí. E depois, doutora, não sei se fala agora ou deixa mais para o final, queria saber a sua opinião em relação ao glúten. Se essa questão de cortar o glúten pode influenciar positivamente no sintoma, amenizar os sintomas do Parkinson, isso é lenda também? Qual a sua experiência? Aproveitando, inclui também a parte da lactose, porque tem uma pergunta aqui de se devemos tomar leite. Aí, glúten e lactose sempre é uma... Se deve cortar o leite ou não? Olha, o leite, eu não sou radical nas restrições que eu faço para os pacientes. Alguns pacientes eu preciso sim tirar o leite, e não necessariamente por conta da lactose, porque a gente tem que entender duas coisas relacionadas ao leite. Eu vou falar do leite e do glúten. O leite, ele tem um carboidrato que se chama lactose, que é o que dá o doce, né? A lactose deixa o leite doce, ele é um açúcar, o açúcar do leite é a lactose. Ele, quando a gente vai explicar quimicamente, ele é um disacarídeo. Tanto que quando você pega uma embalagem de um leite com baixo teor de lactose, o que a indústria fez? Ela pegou a lactase, que é uma enzima que está no nosso intestino para digerir essa lactose, e algumas pessoas têm menos lactase para digerir a lactose do leite, e aí a indústria joga a lactase lá naquele leite, aquela lactose se divide em glicose mais galactose. Se vocês olharem a embalagem, vai estar escrito assim: informação nutricional, X calorias, carboidratos, 10 gramas, 12 gramas, mais ou menos, um copo de leite tem de carboidrato, dos quais ele vai falar que metade é glicose, metade é galactose, porque a indústria digeriu o que o seu intestino tinha que digerir. Isso é uma questão. A lactose, eu acho fácil identificar, mesmo sem exame, a não ser que a pessoa tenha sintomas sutis. Mas, às vezes, o sintoma é bem exacerbado. Distensão abdominal, diarreia, são sintomas, muitas vezes, de intolerância à lactose. A pessoa passa a tomar leite com baixo teor de lactose, ou os outros produtos, os laticínios com baixo teor de lactose, que hoje a gente tem tudo com baixo teor, ela fica bem e ela consegue se dar bem. Mas, às vezes, o problema é a alergia, é a intolerância à proteína do leite. Quando a intolerância for à proteína do leite, então, pessoas que têm muito muco, que faz muita secreção, muita sinusite, muita rinite, são pessoas que têm uma indicação, sim, de tirar o leite. Não é ingerir leite com baixo teor de lactose. São coisas diferentes e isso é muito confuso. Isso fica muito mal informado, as pessoas confundem bastante. Então, são duas coisas. E eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter intolerância à lactose, que
que eu resolveria fácil, e também posso ter intolerância à proteína do leite, que é altamente alergênica, né? Algumas linhas de nutrição cortam definitivamente, eu não corto definitivamente, mas a gente percebe que algumas pessoas, sim, se beneficiam muito de reduzir, de retirar o leite e, às vezes, os laticínios da alimentação. Em relação ao glúten, o glúten é um dos alimentos também mais alergênicos que nós temos. Existem algumas polêmicas falando que isso seria pela plantação em determinadas regiões e que no Brasil a gente teria mais intolerância. Eu já vi pacientes que falam que quando comem alimentos com glúten em outros países não passam mal igual quando são inseridos os alimentos aqui no Brasil, mas isso também nada que dê para levar, foi algumas observações pontuais. Mas o glúten, ele causa muitas vezes uma intolerância. Então, eu pego pessoas com distensão abdominal, ela não tem nada relacionado ao leite, mas você tira o glúten, enxaqueca, dores articulares, alguns sintomas muito genéricos que dificultam o tratamento, porque a pessoa tem isso de forma recorrente, faz exames e não identifica nada. Muitas vezes, quando a gente tira o glúten, elas se beneficiam. Então, eu sou um indivíduo que eu posso ter a doença de Parkinson, mas eu posso ter outras coisas associadas, né? Eu não tenho só necessariamente essa alteração da produção de dopamina, mas eu posso ter algumas outras coisas associadas. Agora, especificamente para o Parkinson, eu não saberia te falar. Eu não vi nenhuma pesquisa relacionando o glúten com o Parkinson, mas se ele for, para mim, um nutriente que eu tenho intolerância, será que ele não poderia, então, realmente também piorar a sintomatologia? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não tem problema tirar glúten, porque eu tenho vários alimentos que substituem facilmente o glúten. Então, nós temos torrada sem glúten, pão sem glúten, a tapioca não tem glúten, a farinha de mandioca, o polvilho, porém, são alimentos muito mais caros. Se você vai pagar um pão de forma, sei lá, dependendo do pão de forma, 5, 7 reais, você vai pagar 20, 15 num pão de forma sem glúten, uma torrada... Muito elevado. Um pacote de torrada é 2,50, 3, a torrada sem glúten é 9, né? Então, precisa ver pontualmente cada paciente. Pode se beneficiar? Não sei te falar, Dani. Os pacientes que eu atendo, eu nunca fiz essa relação. Eles chegam com outros problemas, porque o que eu percebo, Dani, é que os pacientes chegam até o nutricionista, pelo menos no meu caso, quando eles já estão com sintomas muito avançados. Eles não chegam para prevenção. É uma pena, eles chegam, né? Já para tentar resgatar alguma coisa que já perdeu, né? Funções que já perdeu. Isso. Infelizmente, né? Porque eu acho que a nutrição, ela posterga qualquer problema nosso. Porque se eu diminuo os fatores inflamatórios, porque a alimentação inadequada, o que ela aumenta? Fator inflamatório no meu corpo, substâncias pró-inflamatórias. Se eu já tenho algo degenerativo e eu como alimentos que favorecem mais inflamação, eu vou acelerar o processo de degeneração, né? Por isso que eu tenho que lançar a mão das coisas mais saudáveis. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, falar com a Ivânia. Nós sempre chamamos médicos, mas tem temas específicos que a gente tem que conversar com um especialista. No caso, fisioterapeuta, nutricionista. Semana que vem vai ter fonoaudiólogo. O médico é importante no tratamento? Sim. Mas se fosse só médico, eles mesmos não indicariam outros profissionais da área da saúde. Então, acho que vale a pena a gente respeitar a área de cada um. E a gente está trazendo aqui pessoas capacitadas e altamente especializadas na doença de Parkinson. Tá certo, pessoal? Érica, tem perguntas aí para a gente, para começar a fazer? A Glaucia perguntou se é verdade que os grandes venenos são gordura, açúcar e sal. Eu não entendi, cortou um pouquinho, Érica. Doutora, é verdade que os grandes venenos são gordura, açúcar e sal? Sim, por conta da quantidade que a gente ingere.
O problema do açúcar é o excesso do açúcar, né? Se eu ingerisse pouquinho açúcar, não teria problema. O refinado seria pior. Então, o açúcar natural, o açúcar da fruta, o açúcar natural dos alimentos, porque eu tenho açúcar nas frutas, né? Por isso que as frutas são tão doces, e quanto mais madura, mais açúcar. Por isso que quanto mais madura a fruta, mais doce ela fica, né? Em relação ao sal, também, o alimento industrializado, o sal é uma forma de conservação e é muito comum. E a gordura no alimento industrializado, ela serve para aumentar o tempo de prateleira, assim como o sódio, o sal, ele aumenta o tempo de prateleira. Então, aquele alimento, para ficar tanto tempo lá na prateleira, eu tenho conservantes, a gordura entra como um conservante, o sal também, e a gordura, ela dá crocância no alimento. Uma coisa que me assusta, não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, a gente comprava pão de forma integral. Como que esse pão de forma ficava? Ele embolorava em 2, 3 dias, estava embolorada a fatia. Você tinha que guardar na geladeira. Hoje em dia dura. Hoje em dia você fica 15 dias no armário, ele não cria um bolor, né? Então, sei, a gente, né, você para pensar, é meio preocupante, né? É meio preocupante, mas aí depende muito da quantidade. E como eu falei no começo, esse tipo de alimento, ele vicia o nosso paladar. É muito mais fácil eu gostar de uma fritura do que eu gostar, que a gente estava brincando no começo, do alface, do brócolis. É muito mais fácil eu gostar do salgadinho e viciar naquele tipo de alimento. Assim, tudo que é gostoso é bom, tudo que é gostoso é ruim, tudo que é ruim é bom. Então, assim, se você não gosta, come aquilo que vai te fazer bem. Mas a gente tem que... Paladar a gente treina, como a Dani falou, que é importante. A Dani gostava só de chocolate ao leite. Hoje ela come o amargo e nem gosta do chocolate ao leite. E é isso mesmo. Eu acho que é importante, eu acho que vai me fazer bem. De que forma eu posso comer doces que vão me trazer o benefício na minha saúde, mas que também eu não posso esquecer do meu prazer de comer. Comer é um prazer. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, uma pessoa assim, gosta de comer várias coisas assim, industrializado, doce, salgado, mas compensa em algumas refeições fazendo uma alimentação saudável, adequada. Tem algum problema ou é melhor não comer e ficar passando à vontade? Porque tem essa questão também de ficar meio que se punindo, né? De uma certa forma, até se adaptar a uma nova dieta, por exemplo, assim. Eu acho que, assim, as coisas têm que ser gradativas, né? Eu posso, por exemplo, eu vou comer, que vontade de comer uma pizza. A pizza tem aquela massa, aquela farinha branca, a gente tem sabores melhores, mais saudáveis, uma pizza de atum é mais saudável do que uma pizza de 4 queijos, que é lotada de gordura, que dependendo dá até indigestão e mal-estar. Eu tenho fatia fina, fatia grossa. Com que frequência eu vou comer determinados alimentos? Mas eu posso também substituir. Se eu pegar uma abobrinha, uma berinjela, colocar num refratário, fatiar fininho, jogar um molho de tomate, polvilhar um queijo e colocar no forno, ela pode disfarçar uma vontade de comer pizza? Eu acredito que pode ser uma forma, um caminho de disfarçar essa vontade de comer pizza, né? Nós temos aí macarrão de abobrinha, mas eu posso comer macarrão, mas eu não posso esquecer dos legumes, eu não posso esquecer da proteína nesse prato, nessa composição, né? Apesar de que uma vez a gente fala assim, vou fazer promessa de não comer isso, não comer aquilo. Assim, às vezes as coisas já são tão difíceis, ainda você se privar, às vezes, de alguma coisa que você gosta, né, seja fazendo promessa para evitar de comer. Eu acho que, não sei, às vezes eu acho um pouco exagerado, como também fazer cortes, cortar totalmente, por exemplo, proteína, que não é adequado, né? É interessante aquela colocação que você fez, né? Por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado, assim, o que você colocou da equipe interdisciplinar, porque aí eu nem penso em multi, né? Porque é uma equipe multi, é uma equipe que você tem seu médico, você tem sua nutricionista, sua fono, sua terapeuta, e ninguém conversa. É uma equipe interdisciplinar, uma equipe transdisciplinar, é uma equipe que se conversa. E os saberes se complementam, né?
Como a Daniele falou, os saberes, eles se complementam. Então, muitas vezes, eu tenho observado na minha rotina que o nutricionista, né, eu vou falar do que eu tenho de conhecimento, ele faz muita falta numa equipe, tanto que quando você vai fazer estudos de equipes de atendimento, o nutricionista, ele está sempre fazendo parte do atendimento junto com o médico, né? Hoje, a tendência dos planos de saúde é você atender através da atenção primária à saúde, onde você resolve 80% a 90% dos casos de doenças e de promoção à saúde das pessoas. O nutricionista está nessa equipe e ele é muito requisitado pelo médico, né? Isso então, já funciona na Europa, né? Inclusive, a gente trouxe o Cláudio Mecconi, a professora Ângela, para falar sobre isso, que eles são da área da enfermagem. A atuação é importantíssima, né, para o tratamento do Parkinson, no gerenciamento da doença. Então, assim, acho que né, a gente tem que saber valorizar a área de cada um, o conhecimento que cada um se especializou para atender, e não é assim, respeito, tenho muitos amigos conhecidos e amigos médicos, mas cada um dentro da sua área. Eu acho que isso que é o que funciona, e que a gente tem que seguir esses exemplos que já são de sucesso no exterior. E você sabe, e hoje os convênios médicos todos estão indo para essa forma de atendimento, porque senão no futuro eles não vão ser sustentáveis, né? E eu observo muito os problemas gastrointestinais que acometem cada dia mais indivíduos, independente de Parkinson ou não, e o quanto o conhecimento do que comer faz muita diferença. Não adianta eu só ter uma prescrição medicamentosa para aliviar determinados sintomas, se, por exemplo, eu não eliminar por um período os alimentos mais fermentáveis. Então, eu posso ter, em determinados momentos da minha vida, uma distensão gástrica de tal forma que quem consegue, de fato, montar uma alimentação que complementa aquele tratamento medicamentoso é a escolha alimentar, né? Qual tipo de alimento que fermenta menos para que eu tenha menor distensão gástrica e consiga resolver algumas questões, mesmo que a longo prazo eu volte a comer aqueles determinados alimentos, né? Então, isso é bem importante, bem interessante, a gente vê resultados bem significativos, né? Porque às vezes eu não, como eu falei, às vezes a pessoa tem o Parkinson, mas ela tem um diabetes associado. Como que está o controle glicêmico dela? Ela vai pensar só na questão do... Não, a gente tem que pensar em tudo, né? Ou tem hipertensão, então tem que controlar o sal também. Não pode ou a hipertensão, né? Ou uma doença cardiovascular, uma dislipidemia associada. Então, são várias questões. E a perda de massa muscular, a gente tem que tomar cuidado. Como você mesmo falou quando você fez aquele segmento ali, comer menos de restrição. Na verdade, eu cortei, né? Eu fiquei muito magra. Muito magra. É muito complicado. E aí, se o meu equilíbrio depende da musculatura que eu tenho, a síntese de proteína depende, né? E a proteína, ela não é só músculo, ela é a produção de enzimas também. Né? Como que fica a questão de depressão? Nós sabemos que o Parkinson favorece o quadro de depressão, não é, Dani? Sem dúvida. E aí, sem proteína, como que eu formo? Como que eu formo neurotransmissor sem proteína? Definha, né? Acaba definhando. Não faço neurotransmissor sem ter proteína, né? Ninguém é mais importante. Eu costumo falar, quem é mais importante numa empresa, o presidente ou o faxineiro? Todo mundo é importante. As funções Cada um tem o seu papel. Cada um tem seu papel. Então, eu preciso do carboidrato, eu preciso da proteína, eu preciso das vitaminas e dos minerais. Quanto mais natural eu conseguir isso, melhor. Mas a gente, na nutrição, tem muitas técnicas e muitos caminhos a serem seguidos para ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que quanto mais eu consigo ajudar, quanto mais a gente consegue entender a dificuldade de cada um, a dor de cada um, melhor ele vai ter a qualidade de vida dele, né? O melhor a qualidade de vida, né, daquele paciente. Então, isso é algo importante, né?
Érica, vamos caçar as perguntas que a gente Vamos já lá, está tem mais quase, uma já aqui. passou tão rápido. Nossa É 4, Senhora. tá bom. Pode falar. A Viviane, ela tá perguntando se o açúcar mascavo é mais saudável. E complementando essa pergunta dela, hoje quando a gente vai assim no Mundo Verde, por exemplo, a gente tem lá açúcar de coco, açúcar abenara, açúcar mascavo. Qual é a vantagem de usar esses açúcares diferenciados? Eles são bons ou ruins? Eles são melhores que o açúcar refinado, sim. Eles têm menos conservantes, são açúcares mais naturais. Por exemplo, o açúcar mascavo é um açúcar que fermenta muito menos. Então, quando a gente pega pessoas que têm muitos gases, o açúcar mascavo, ele melhora isso. Mas, ainda assim, mesmo se ele for demerara, se for açúcar mascavo, eles são açúcares e aí devem ser ingeridos em pequena quantidade. O açúcar de coco também. Ele é um açúcar muito caro, né? Eu acho, o açúcar de coco. Ele é bem mais caro até do que o açúcar mascavo. E aí eu não vejo tanto benefício em eu gastar tanto dinheiro num açúcar de coco. Eu nunca indico açúcar de coco, por exemplo. Eu acho que é muito caro pelo que ele oferece. Porque, na realidade, açúcar eu vou ter que ingerir pouco mesmo. Então, pode fazer uso do mascavo mesmo. Tem que controlar. Se eu for diabético, qualquer açúcar vai aumentar a glicemia, seja coco, demerara, mascavo ou refinado. A diferença é que, quimicamente, mascavo é melhor. Ele tem menos produto para refinar o açúcar. Legal. Então, ele é melhor. A Elismar Araújo, ela perguntou sobre a proteína, se não seria, que a gente falou sobre evitar proteína, né? Perguntou se não seria só a proteína animal, ou seria qualquer tipo de proteína que reduzir. Todas as proteínas, porque a proteína, na hora que nós ingerimos o alimento rico em proteína, a forma de absorção é aminoácido. Então, essa proteína ela vai sendo quebrada pelas enzimas do organismo até chegar a aminoácido. Essa forma de aminoácido é que vai entrar na célula e competir com o mesmo receptor da levodopa. E, assim, como muitas vezes a gente acaba tomando muito cuidado e o paciente diminui a ingestão proteica para não coincidir com o medicamento, o que a gente dá preferência? Que ele ingira proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas de origem animal. Não, isso eu não sabia. Então, assim, proteína de origem animal, ela é mais prontamente absorvida, o ferro é mais rapidamente absorvido porque ele já está na forma M, né? E o ferro vegetal, ele está na forma não M. O que não significa que se a gente vai pegar um paciente vegetariano, que você vai fazer com que ele coma carne. Não, de jeito nenhum. Ele vai continuar sendo um paciente vegetariano. A gente vai respeitar e vai calcular essa quantidade de proteína. Às vezes a gente pode fazer, lançar mão, como eu falei, de proteínas no horário mais de final do dia para de noite, ao invés de focar em proteína em café da manhã e almoço, dependendo das atividades do dia a dia do paciente, se perceber que tem melhor efetividade do medicamento, diminuindo a proteína desses horários, aí você foca em lanche da tarde e jantar para ter mais proteína, né? Ou respeitar essa distância, né? Você acha difícil respeitar a distância do medicamento e da proteína, Dani? Eu acho. Tenho muita dificuldade. Porque, assim, no início, quando eu comecei a usar levodopa, eu comia junto, não tinha diferença nenhuma na resposta. Com o tempo, comecei a ter, e aí, durante o dia, bem difícil para mim. Então, eu comecei a seguir aquela dica que a senhora deu durante o workshop do Vibrar, de tentar, eu comecei a experimentar, tentar consumir proteína mais à noite. Para mim funciona bem, aí eu me sinto melhor. Aí então, fica bem, eu fico mais tranquila também, porque quando, se eu sei que eu vou ingerir, né, tem na refeição muita proteína, já estresso, então já fico preocupada se eu ainda tenho algum compromisso, alguma coisa desse tipo. Então eu tento focar mais à noite, para mim fica bem mais tranquilo. Uma pergunta que eu tenho, que é uma dúvida, em relação a proteína, a leite, né? Por exemplo, iogurte, queijo são derivados do leite. Cortar o leite e manter esses derivados faz diferença ou não? Não.
Se eu for intolerante à proteína, tem que cortar leite e derivados. A intolerância à proteína teria que... E tem as linhas de nutrição que cortam totalmente leite e derivados da alimentação. Algumas pessoas se beneficiam desse corte. Outras não faz diferença. Existem exames que avaliam se a pessoa tem alergia a esse tipo de alimento. São exames mediados por imunoglobulina G, Dani. Não é imunoglobulina E. Não é IgE. Não, mas eu não digo nem pelo fato da intolerância, mas eu falo em relação ao medicamento. Ah, tanto faz. Tudo é proteína. Queijo, leite e iogurte, é tudo proteico. É tudo alimento proteico. O leite, um copo de leite, dependendo, vai ter um pouco mais de proteína, mas ele é muito perto. E hoje, iogurte, você tem iogurte que tem 4, 5, 7, 25 gramas de proteína, né? Que agora a gente tem muito iogurte com whey protein no supermercado. E aí, isso influencia, sim. Tá, o ideal é equilibrar, né? Érica, mais perguntas? Tem sim. Pessoal que está perguntando, Luiz, teve mais uma moça que perguntou sobre cirurgia de Parkinson. No final da live, a gente coloca o link para vocês da live que foi sobre cirurgia do DBS, tá bom? Para ver se ajuda vocês. E qualquer coisa, vocês depois perguntam para a gente aproveitar melhor o profissional, tá bom? Vamos lá. Me perdi, peraí. Tá. A Maria Cristina Franco perguntou se tomar cápsula de ômega 3 interfere no levodopa. Não, a cápsula de ômega 3 é interessante, porque ela é pura gordura, uma gordura muito deficiente na nossa alimentação, porque as fontes de ômega 3 são o salmão, a sardinha, principalmente. Só que é o salmão e a sardinha não do cativeiro, e a gente não sabe a origem desse salmão e dessa sardinha que a gente come. Então, a quantidade de ômega, ela é menor nesse pescado que é de cativeiro, né? Porque o que promove o aumento do ômega é o plâncton lá da alimentação desses peixes. Então, e aí, de origem vegetal, a gente tem a chia e a linhaça como fontes de ômega 3 também. Então, a cápsula de ômega 3 não interfere em nada a levodopa, porque ela é pura gordura. Então, não interfere, não. E é interessante porque ela tem um fator anti-inflamatório. A cápsula de ômega, ela melhora a neurotransmissão, ela é bem interessante. Então, eu vi que alguém tinha perguntado de vitamina D. Você achou essa daí, Érica? Ainda não. Se é importante ou não a suplementação com vitamina D para o Parkinson, no tratamento da doença de Parkinson. Olha, a vitamina D, diretamente na doença de Parkinson, não, mas em termos de saúde, sim. Porque a vitamina D, ela hoje é considerada praticamente um hormônio, e aí não é só a fixação de cálcio no osso que é importante, mas a gente tem também uma melhora do sistema imunológico na presença de vitamina D como um dos fatores importantes, né? Como nós acabamos não tomando sol de forma adequada para produzir, porque a vitamina D, a maior fonte é a conversão do sol na pele que vai transformar dentro do nosso corpo essa provitamina D em vitamina D. Mas é difícil, a gente toma sol sempre com protetor, teria que ter um tempo mínimo de exposição, a cor da pele faz diferença. E tem que estar, tipo, 70% exposto, né? Eu já ouvi dizer 70% do corpo exposto para favorecer essa produção. Não sei se isso é verdade. E outra coisa, né? O sol que faz a conversão em vitamina D é o sol que faz mal, né? Aí, às vezes, você está em congresso, o pessoal brinca, o que você quer ter, né? Ossos quebrados ou câncer de pele? Porque também aí você vai tomar sol sem protetor no pior horário, que é o que mais converte. E pessoas com Parkinson têm maior incidência, maior probabilidade, 3 vezes maior probabilidade de ter melanoma. Então não é uma boa indicação. Agora, a vitamina D tem os exames. A gente define suplementação de vitamina D pela quantidade de lá no exame de sangue. Existem alguns médicos
não sei dizer quais médicos que acabam fazendo esse tratamento, tem médicos que se utilizam de vitamina D numa dose bem alta, eles querem manter a vitamina D do paciente com 70 miligramas por decilitro, mas é meio polêmico isso ainda, né? E é uma conduta muito da área médica, de manter essa vitamina D elevada, né? Então eu já... E tem que considerar outras coisas. Se o paciente tiver um histórico familiar de doença renal, é arriscado, porque você sobrecarrega o rim de maneira absurda. Porque a conversão é renal, né? Você converte a vitamina D lá no rim. E alguns médicos mantêm, mas aí é uma conduta muito médica. O nutricionista, ele tem limite na suplementação, mesmo de nutrientes, porque aí passa a ser medicamentoso. Então, por exemplo, você pega um paciente com 15 de vitamina D no exame de sangue, o médico vai dar uma dose muito alta para recuperar. Essa dose extremamente elevada, eu não vou nem falar para não sugerir nada para ninguém, para não falar que eu estou prescrevendo. Dose cavalar, né? É uma dose muito alta que o nutricionista não tem, não é habilitado, é proibido o nutricionista suplementar a dose muito alta de vitamina D, né? Ainda que a gente saiba que quando está com índice de menos de 20, tem que dar essa dose cavalar durante 8 semanas, senão demora demais para aumentar, e isso não é interessante, porque o envelhecimento já favorece a perda de massa óssea. Se a gente ainda vai ter deficiência de vitamina D, fica mais difícil, né? Mas a questão da vitamina D é manter nos níveis adequados, pelo menos, porque tem toxicidade. Todas as vitaminas lipossolúveis, elas têm toxicidade, ou seja, não sei quem de vocês que está assistindo que toma vitamina D. Você pode tomar, você não precisa tomar a vitamina D diariamente. Quando eu oriento vitamina D, eu falo para tomar uma vez por semana, aí eu dou a dose da semana em um comprimido só. Eu não preciso tomar todo dia 1.000, eu vou lá no domingo e tomo 7.000, que dá na mesma, né? Então, por quê? Porque ela é uma vitamina que se deposita, porque ela não sai, ela não é hidrossolúvel. Hidrossolúvel sai pelo xixi, né? Excesso de... Como a vitamina C, por exemplo. Vitamina C. Ou quando a gente toma algum complexo vitamínico, quando tem vitamina B3, o que acontece? Que cor sai o xixi, né? Amarelinho. Amarelinho de vitamina B3, que é o que... Fluorescente. Fluorescente ainda. É a vitamina que acaba aparecendo lá na urina, mas todo o complexo B, por exemplo, e a vitamina C são hidrossolúveis, não se acumulam no organismo. A, D, E e K, elas são vitaminas lipossolúveis, se acumulam, tem toxicidade, tem que tomar cuidado, né? Aproveitando que você está falando de vitaminas, tem uma pergunta da Filomena Castro, ela está dizendo: doses altas de até 90 miligramas de vitamina B2 diária, riboflavina, atua favorecendo o adiamento dos sintomas ou a regressão da doença de Parkinson? É aquilo que eu comentei com a Dani, né, no começo, em relação às pesquisas, né? Saíram... Acho que junto, né? Era junto, mais ou menos, não foi? Era no junto, mesmo artigo. Eles falavam nesse artigo de tirar a carne vermelha e tomar vitamina B2, mas não tem... Isso não é comprovado, sabe? Tendo uma alimentação balanceada, você não vai ter carência de vitamina do complexo B, né? Não precisa suplementar. Não precisa suplementar em doses elevadas, porque não tem comprovação, né? Não tem comprovação. E a vitamina B12? Desculpa, Érica, que eu aproveitei e já engatei na 2 para B12. A B12, ela é uma vitamina que está presente em produtos de origem animal. E aí, a gente também é uma proteína que precisa ficar de olho. Por quê? A vitamina B12... se ela é presente em produto de origem animal, e a gente está falando para evitar produto de origem animal por conta da levodopa, a gente tem que prestar atenção se eu não vou ficar carente de B12. A B12, ela tem uma função importante no cérebro também, não tem a B12? Sim. A gente tem casos que, às vezes, fazem diagnóstico achando que o paciente está com demência e ele está com carência de B12. De B12. Um paciente que está com uma carência de B12 por mais de 5 anos, ele fica crônico o problema da B12. Ele só resolve com B12 injetável e ele não reverte o que já teve de dano neurológico.
Eu não sabia disso não, que não revertia, eu achei que revertesse. Depois de 5 anos não reverte. Esse é um grande problema, por exemplo, em cirurgia bariátrica. Né? O pessoal fica porque você tem ali o estômago interferindo na absorção de vitamina B12, e na cirurgia você elimina lá 70% do estômago e tem que ficar muito de olho na vitamina B12. Idoso também. Quem toma muito medicamento que inibe bomba de prótons, os omeprazóis, pantoprazol, os medicamentos que inibem a produção de suco gástrico podem interferir na dosagem de vitamina B12, também tem que ficar de olho. Então, aí, pessoal, tem que ficar de olho, né? Então, é comum a automedicação, né? Não existe contraindicação para se medicar. E um sintoma de gastrite é um sintoma de má digestão, que às vezes esses medicamentos ajudam. Se a pessoa toma a longo prazo, ela continua com o sintoma de má digestão, mas ela pode reverter de hipersecreção de suco gástrico para baixa secreção de suco gástrico. Então tem que ficar de olho, não são medicamentos indicados para se tomar num ad eterno, eles deveriam ser tomados pontualmente. Né, existem só abrir um parênteses, a Érica Tardelli está aqui acompanhando. Oi, Érica, tudo bem? Ela está avisando aqui que o grupo de nutrição, que é coordenado pela doutora Maura Corá, volta dia 3 de setembro, às 2 horas da tarde, na Associação Brasil Parkinson. Então, pessoal, quem é associado? Então, volta aí em setembro as reuniões, né? É que eu volto no dia 3 de setembro, a gente vai voltar pelo Zoom mesmo, presencial, né? Vai ser Zoom? Tá. Vai ser presencial. Não, nós estávamos até agora há pouco em reunião, a Érica, a equipe estava lá em reunião, a gente estava por Zoom, porque é grupo de risco, é aglomeração, então os atendimentos em grupo, por enquanto, não são liberados, só quando tiver na fase verde já lá, que for liberado pelo governo, né? Por enquanto, então, mas para não ficar sem, eu vou fazer pelo Zoom a reunião, é bem gostoso. É todo mês, então dia 3 de setembro, às 2 horas. Tá certo. Érica, mais perguntas? Tem. A Clenilda está perguntando que o filho dela está perdendo muito peso. Tem alimentos líquidos que podem ajudar? Alimentos líquidos? Uhum. Líquidos. Bom, o filho dela tem Parkinson, é isso? Sim. Tem um Parkinson e tá bem acometido já. Eu acho que um tempo atrás ele estava com sonda e agora retirou e ele está com dificuldade de se alimentar. Ele tá, não sei se está rejeitando, não sei o que está acontecendo, mas estava havendo algum problema na alimentação dele. Sim, a gente teria que aumentar a densidade calórica da dieta. A dieta líquida, ela é mais difícil de atingir a densidade energética calórica, né? Porque para ela ficar mais líquida, mais pastosa, você acrescenta água, e a água não tem energia. A água hidrata o corpo, mas ela dilui as calorias, vamos dizer assim. Eu pego lá uma sopa, eu pego os legumes, eu bato e acrescento água, eu diluí o valor calórico, porque o volume do estômago, ele vai aguentar ali 200 ml, 250, a gente não dá mais do que isso, né? Em termos de volume, quando está numa dieta integral, por exemplo. Nós temos alguns recursos, infelizmente, muito caros. Eu prescrevo, às vezes, alguns suplementos que aumentam 400 calorias, mas a gente pode pensar em receitas líquidas, aumentando densidade energética através de suplementos, através de faz um caldo, que pode ser até proteico esse caldo, dependendo do horário que for fornecer. A gente coloca mais farináceo, se ele está fazendo ingestão via oral, coloca mais fibras, que também agregam um valor calórico e ajuda esse intestino a funcionar. Existe, sim, alguns líquidos que a gente pode melhorar um pouco, mas tem que calcular na ponta do lápis, tem que ver qual é o peso do filho dela, qual é a altura, e o que a gente conseguiria melhorar. Cada caso é um caso mesmo, né? Cada tem que caso avaliar. É um caso, é uma prescrição bem individual. Mas existe algum tipo de manejo que é possível fazer para tentar melhorar essa condição?
E aí, às vezes, dar mais vezes ao dia, né? Então, se eu não consigo em uma refeição, eu tenho que diminuir o intervalo. Então, eu vou dar um líquido mais calórico a cada 2 horas, por exemplo. Eu vou ter que colocar o meu computador na tomada. Eu vou sair andando Senão com ele. Eu estou olhando aqui. Eu vou te tirar um pouquinho e aí a gente vai dando alguns recados, então. Não tem problema. Não? Então tá. Pode ir falando, não tem pode dar. Érica, tem mais pergunta aí, Érica? Tem, o seu Manuel perguntou aqui se comer no horário engorda. Aproveitando, eu queria complementar essa pergunta, porque dizem que o certo é comer de 3 em 3 horas, né? Não sei se é isso que ele quer perguntar. Se você comer 3 em 3 horas, se engorda ou isso é realmente necessário, né? Olha, a resposta vai ser assim, pode parecer vaga, né? Depende de cada caso. Então, por exemplo, se é um paciente que está querendo emagrecer e quando ele fica muitas horas sem comer, ele acaba comendo muito, ele não come lanche da tarde, ele almoçou meio-dia, ele janta às 8 da noite. Quando ele chega às 8 da noite, ele vai comer pra caramba. E ele está com problema de excesso de peso, esse paciente a gente indica que coma de 3 em 3 horas. Alguns pacientes não têm essa necessidade de comer de 3 em 3 horas. Por exemplo, tomei café da manhã às 9 e eu vou almoçar 1 da tarde, eu não necessariamente preciso estar comendo aí dali 3 horas para dali 1 hora estar almoçando. Depende muito também do que a gente come. Ele perguntou se era para engordar ou para emagrecer. Me lembra, desculpa. Érica. Não, ele perguntou se comer no horário engorda. Não, pelo contrário, né? Comer no horário respeita o ciclo circadiano. O nosso corpo, ele é regulado por hormônios, né? Na questão de fome e saciedade. E esses hormônios, eles são regulados por horário. Então, por exemplo, quando eu almoço todo dia ao meio-dia eu vou ter fome. Se eu começar a comer, sei lá, um lanche da tarde às 3 da tarde, o corpo, ele regula tanto pelos horários que 3 horas da tarde eu vou ter fome. Vamos pegar um bebê. Um bebê com horários é um bebê mais tranquilo. Um bebê que os horários são todos bagunçados, de sono e de refeição, ele é um bebê nervoso, irritado. Então, horário é importante, sim, em termos de saúde orgânica, mental, né? A gente deveria ter hora para dormir, deveríamos ter hora para acordar, e o horário das refeições, quanto mais regulares, mais saudável será. Legal. O Hector Pereira está perguntando sobre o consumo de álcool. O álcool, ele é bem tóxico, né? A questão do álcool é a toxicidade dele. Quando a gente vê pesquisas falando que vinho é antioxidante, são pesquisas com 50 ml de vinho, 100 ml de vinho, né? E ainda assim, dependendo dos casos, o álcool tem uma toxicidade para o fígado bem importante. A gente tem que lembrar que os medicamentos também podem aumentar o trabalho do fígado e aumentar a toxicidade. Já tem a medicação, né, que sobrecarrega. Exatamente. A Ana Paula, você perguntou sobre a vitamina B12, vitamina B, se ela não tiver te respondido, pergunta novamente o que você gostaria de saber. Ela já falou sobre o assunto. Porque a B12 é um complexo, né? Tem vários subtipos de vitamina B, né? Complexo, porque aí o complexo B, por exemplo, a gente sabe que o folato é a vitamina B9, né? O ácido fólico é a vitamina B9, ABC, B9, B6 e B12, elas têm uma relação, por exemplo, com homocisteína. E homocisteína aumentada, ela tem alguns estudos aí falando de toxicidade para o paciente com Parkinson, que seria pior, né, em termos de degeneração. Por isso que aí fica aquela polêmica, né, Dani? A vitamina B6 degrada mais rápido a levodopa, mas se a homocisteína está alta, o que você acaba tratando é com B6, B9 e B12, mas principalmente a B9, entendeu? Não sei se mas assim, por exemplo, se fosse eu evito de tomar, eu antigamente usava complexo B, hoje eu dou preferência para B12 porque eu sei da importância na função neuronal, e eu vou até falar aqui para vocês uma minha experiência,
porque eu fiquei 6 anos sem diagnóstico, né? Então, buscando, fazendo exame, nada encontrava. E aí eu fiz um resgate do meu histórico, desde quando eu comecei a investigação até o período que eu recebi o diagnóstico, a minha vitamina B12 não estava alterada, assim, fora dos padrões. Mas a faixa de limite dentro, que é considerada normal, é ampla. Então, se você pegar um exame meu de 2007 e um exame meu de 2011, ela despencou, mas ela estava dentro da faixa normal. Então, o médico pegava o exame isolado de 2011 e falava assim, tá normal. Só que ele não chegou a olhar meu exame de 2007, que estava lá em cima, próximo do limiar superior, e quando eu recebi o diagnóstico, estava lá embaixo, próximo do limiar inferior, mas estava dentro da normalidade. Então, assim, você olhar pontualmente, eu estava tudo bem, mas se você pegar um histórico todo, você vê que tinha alguma coisa ali já mostrando que tinha algo errado, alterado, que tinha que ter suplementação. Isso é interessante que você está falando, porque em vários outros casos, e aí a gente tem que pensar que a doença de Parkinson acomete principalmente os pacientes idosos, né? A prevalência maior é no envelhecimento, que já também tem uma tendência à queda na B12 pelos fatores digestivos, pela baixa ingestão, às vezes, de alimentos proteicos, porque, às vezes, dependendo do paciente, mais difícil o preparo, paciente que mora sozinho, etc. e tal. E aí, índice baixo, perto do limite inferior, tem que suplementar sim, mesmo dentro da normalidade, né, Dani? Isso aí é um raciocínio extremamente lógico. Mesmo no limite inferior, perto do limite inferior, você tem que jogar lá para cima essa B12 e dar uma dose, e às vezes injetável, porque a B12, ela é melhor absorvida na forma injetável. A forma sublingual também, ela absorve melhor do que a forma oral, muitas vezes, para paciente que tem a né? Eu detesto injeção. Eu faço uso de comprimido, eu faço uso de comprimido e eu percebo até que no humor melhora, assim, sabe? Não sei se tem a ver, mas tem dias que eu não tô legal, tô meio triste, assim, gente, tá faltando B12. Aí eu suplemento, porque eu não uso todo dia, né? Tenho 2, 3 vezes por semana. E aí eu falei, não, aí eu tomo B12 já em seguida, um tempinho depois já sinto diferença, é impressionante. Melhor humor, sim. Melhor humor, até porque B12, quando eu monto suplemento para diminuir depressão, eu coloco vitamina B12, coloco vitamina B9, que vai ajudar na neurotransmissão. Então, eles fazem parte, sim, aumenta a produção de serotonina, né? O Paulo Márcio está perguntando sobre a coenzima Q10, pode trazer benefícios? Não sei se tem ainda, está sendo conduzido esse estudo, se já terminou, pelo pessoal da Michael J. Fox Foundation, né? Eles estavam financiando esses estudos com coenzima Q10. Você tem notícias dos resultados? Olha, a coenzima, não, eu não vi os resultados também, mas a coenzima Q10, existem aí alguns estudos falando que ela é uma enzima mitocondrial. Como a mitocôndria produz energia na célula, alguns pacientes se sentem melhor quando tomam a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela não teria uma contraindicação, né? Eu não vou atrapalhar nada se eu estiver tomando essa coenzima Q10, entendeu? Então, às vezes, até se eu estou mais deprimido, se eu me sinto mais fadigado, tomar a coenzima Q10 pode ajudar a dar um up, porque ele trabalha lá na mitocôndria, ajudando na produção de energia da célula, né? É esse papel da coenzima Q10, principalmente. E os pacientes que tomam, por exemplo, estatina, a gente também tem que ficar de olho na coenzima Q10, né? Porque às vezes a medicação para diminuir o colesterol, ela acaba interferindo e a gente tem que suplementar a coenzima Q10, né? Quando o paciente tem dor, rabdomiólise, né? Quando tem aquela dor muscular, né? Então, a gente acaba suplementando coenzima Q10 também. E aí pode ficar uma observação, né? Se alguém estiver tomando Tem mais pergunta, Érica? A Clenilda perguntou se ela atende virtual. Se ela faz atendimento virtual? Atendo, estou fazendo atendimento virtual, porque com a pandemia foi permitido a gente fazer consultas online com os pacientes, sim.
No final da live a gente teve que botar os contatos dela lá na gravação, né? Eu já mandei recado para a Clenilda no WhatsApp para colocar ela em contato com a doutora Maura. Mais alguma pergunta? A gente já está chegando em quase 1h30 de live. Lívia, a live vai ficar salva lá no Facebook, na página do Vibrar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que a princípio só. Não, perguntaram aqui. Qual é a melhor dieta para o paquistanino? Eu perdi o nome que você perguntou, mas vou ver daqui a pouquinho. Olha, a melhor dieta depende da fase que a pessoa tá. A melhor dieta, se eu pensar em termos de saúde, se eu pensar em refeição de almoço, é o arroz, é o feijão, é uma proteína afastada lá do horário da levodopa, são as verduras e legumes e as frutas que têm um poder antioxidante bem interessante. Nos intervalos, procurar comer aveia, dependendo do horário do medicamento, eu vou colocar só uma fruta, eu posso colocar uma castanha junto com essa fruta para aumentar o poder de saciedade desse paciente. Agora, se ele tiver problema de deglutição, aí eu já não posso dar essa castanha, eu posso dar uma banana e posso misturar um óleo de coco, porque ele melhora lá a saciedade desse paciente. Eu posso fazer um jantar parecido com o almoço, né? Se eu for jogar essa proteína toda para de noite, que a gente leve pelo menos 3 horas para dormir, para não causar refluxo. Uma alimentação normal. A gente só vai mudando conforme o paciente evolui, começa a ter problema de deglutição, que aí você tem que modificar a forma de preparo desse alimento. Teve uma paciente, só um caso rápido que eu vou comentar, uma paciente minha que ela tinha emagrecido nos últimos anos, ela estava bem, já fazia um tempo que ela não vinha, e aí ela passou comigo porque ela tinha emagrecido muito, já era uma mulher magra, e aí emagreceu significativamente, fomos lá. Ela tinha uma cozinheira que estava fazendo tudo na forma de purê, porque esse purê era o que ela estava conseguindo deglutir. Só que a cozinheira misturava tudo. E ela estava ficando muito inapetente. A gente tem as medicações que já levam uma inapetência para alguns pacientes, já dá uma secura na boca, alguns efeitos colaterais do medicamento. Náusea, vômito, sintomas que levam a uma inapetência, que já levam a uma ingestão menor de alimentos. E aí misturou tudo. Então, imaginam a monotonia que ficou essa refeição. Porque sempre misturando tudo, a comida fica sempre com o mesmo gosto. Aí eu falei para ela, uma coisa parece boba, né? Mas muito simples. Falei, olha, então ela vai fazer o purê e ela já deixava ali meio pré-preparado as marmitinhas dela. Então, ela tem que separar. Se ela fizer um purê de abóbora, está aqui, o de batata está aqui, e o outro está aqui. Eu não posso ter tudo junto, porque fica tudo um gosto só, e essa monotonia leva inapetência. Então, cada caso vai ser um caso, né? Mas, assim, a gente não precisa modificar. Tirando a questão da proteína, que eu preciso afastar da levodopa, a ingestão de água que tem que ser adequada, a ingestão de frutas e verduras e legumes tem que ser adequada para esse intestino funcionar. O intestino tem que funcionar. O intestino tem que funcionar, isso é muito importante, né? Para melhorar a imunidade, para melhorar a ação do medicamento, né? Para absorver, né? Muito, a absorção dos nutrientes, eu preciso ter um intestino que funcione. Para melhorar a depressão, eu preciso de um intestino que funcione de forma adequada. Tem que prestar atenção nessa formação de gases. Quem tiver com muitos gases aumentados, procura um nutricionista. Eu não estou falando que tem que ser a Maura, né, Dani? Mas procura um nutricionista que vai fazer diferença, uma orientação nutricional no dia a dia, assim, na promoção, né? Maura, acho que eu vou morar com você. Eu vou trazer você para morar comigo. Pode me chamar quantas vezes. Vai me dar tanta bronca. Não vou dar bronca. Vou te pegar pela mão e vou falar, Dani, faz tal receitinha. Eu vou mandar umas receitinhas para você. Tá bom. Para você não, eu vou mandar, você disponibiliza aí no site. Tem uma pessoa que perguntou sobre o mucuna. Mas mucuna é um assunto complexo, né? Mucuna porque muita gente começa a usar mucuna, só que mucuna ele tem levodopa, né, na composição. Só que é complicado você fazer uso da medicação que já tem levodopa e usar
algo que te suplementa, você fica, pelo meu ponto de vista, fica perdido, né? Eu acho que não dá, eu acho que assim, tem que manter algumas questões, a gente tem que manter a conduta médica, não dá para sair fazendo de tudo. Eu acho que as pessoas, óbvio que a gente quer tentar sempre o melhor, a gente quer tentar resolver o problema, né? De um problema crônico, a gente não quer que ele evolua, e eu concordo com isso. Mas as questões da alimentação natural, você tem mais segurança do que tomar um suplemento que pode piorar a ação da levodopa, né? Porque as doses, eu não posso exagerar na dose, porque senão eu vou queimar a coringa à toa, né? Pode dar discinesia também, não pode? Ou favorecer a discinesia? Sim. Essa interação medicamentosa, né? E aí você atrapalha o que o médico estiver fazendo, né? Principalmente se não contar para ele, né? E em relação à distensão, diminuir a distensão abdominal e refluxo? Geralmente noturno. Na realidade, assim, o refluxo, ele vai ter uma relação com má digestão muito grande. Nós não podemos comer nada 3 horas antes de dormir. Esse jantar tem que ter uma alimentação mais leve, sem carne vermelha, né? Às vezes tem que fazer uso de algum medicamento. Eu gosto muito, para usar pontualmente para refluxo, eu peço para usar de manhã em jejum suco de couve, só a couve, batida. Suco verde, mas só a couve, sem nada mais. Então, a pessoa pode pegar a couve, bater no liquidificador ou passar na centrífuga, congelar em forminha de gelo, e de manhã em jejum comer. Se tiver problema de tireoide, não deve fazer isso. Mas, se não, ela pode fazer. E isso dá uma melhora, e muitos pacientes melhoram do refluxo. Evitar fritura, alimento gorduroso, alimento muito doce, molhos, pimenta, condimentos fortes, tudo isso pode piorar, porque o refluxo, ele é um retorno do suco gástrico no esôfago, que vai dar aquela azia e que não é agradável, você acorda no meio da noite, tem vários graus de refluxo, e muitas vezes só a dieta não resolve, e além da dieta, a pessoa tem que tomar medicamento, né? Entendi. Não beber durante a refeição é extremamente importante. Mastigar bem, porque as pessoas esquecem de mastigar, né? Tem que usar o dente para que ele foi feito. É isso aí. E a distensão abdominal segue o mesmo caminho? Não, a distensão abdominal, aí, olha, existem alimentos que são muito fermentáveis. Então, nós temos os carboidratos, existe uma lista que a gente define quem são os alimentos mais ou menos fermentáveis pela composição de carboidrato. Existe uma dieta com baixo carboidrato fermentável, que às vezes a gente prescreve por um período curto, por exemplo, de 4 semanas, mas ele tem bastante restrição. É uma lista que a gente passa para o paciente, que você restringe algumas frutas, algumas verduras, alguns legumes. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um exemplo, uma fruta que fermenta muito e que ninguém pensa, né? A gente é muito focada na nutrição para pensar nisso, é a maçã. A maçã é uma fruta com um teor de fermentação enorme. Mas ela prende o intestino também, não tem de aprender intestino? Ela, para algumas pessoas, pode prender o intestino e, além de tudo, ela fermenta muito. Os gases podem ser simplesmente por um intestino preso. Uma pessoa que tem um intestino muito preso, as fezes não são eliminadas e você vai alterando aquela microbiota intestinal, a bactéria vai fermentando vai fermentando demais e isso aumenta muito a produção de gases. Feijão aumenta a produção de gases. Eu indico, quando vai comer feijão, além de fazer molho, remolho, joga fora água para diminuir a formação de gases, porque diminui os fitatos, eu indico colocar um pedaço de gengibre para quebrar os ácidos sulfurados e diminuir a formação de gases do feijão. Couve de bruxelas, couve-flor, batata doce. Opa! Caiu meu... Batata doce é proibido. Batata doce aumenta muito a formação de gases, o glúten aumenta a formação de gases, a lactose aumenta a formação de gases, né?
Então, a gente tem que, na realidade, é uma lista bem grande, eu não vou passar a lista, porque ela tem que ser acompanhada, a gente dá essa dieta só por 4 semanas e precisa ver qual é o problema. É o intestino preso que promoveu gases? Não, eu tenho muito gases porque realmente eu sou intolerante à lactose. A maioria das pessoas que tem muito gases, se toma leite com lactose, na hora que tira a lactose, dá uma melhorada, dependendo do quanto come, né? Tá certo. Então, gente, tem mais alguma pergunta que você achou, Érica? Porque a gente vai encerrar já 1h35. Passou rápido, eu acho que tem ainda muita coisa para falar, mas acho que a gente poderia marcar mais para frente uma outra live. Sim, doutora, muito obrigada, gratidão. Obrigada. Dicas importantes, informações preciosas para a gente. Realmente, muita gente tem que rever a sua dieta, rever a sua alimentação, que pode fazer uma diferença enorme, né, na qualidade de vida e também na resposta aos medicamentos. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal, que acompanhou. Obrigada, doutora. Obrigada, Érica. Muito obrigada. Érica, pode... Não, gente, muito obrigado. Valeu aí a participação de todo mundo e até a próxima quinta, né? Obrigado. Gratidão. Tchau, Dani. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, gente. Tchau. Um beijo.